maior preocupação com a vida das massas e maior atenção aos métodos de trabalho. Eu penso ser necessário tratar especialmente de duas questões que, ao longo dos debates, não mereceram a devida atenção da parte dos camaradas. A primeira é a que diz respeito à vida das massas. A nossa tarefa essencial no momento presente consiste em mobilizar as grandes massas populares para que participem na guerra revolucionária, em derrotar o imperialismo e o Kuomintang por meio dessa guerra, em estender a revolução a todo o país e expulsar os imperialistas da China. Todo aquele que subestimar essa tarefa fundamental não é um bom militante revolucionário. Se os nossos camaradas compreendessem realmente essa tarefa e se apercebessem da necessidade de, custe o que custar, estender a revolução a todo o país, de maneira nenhuma descuidariam ou subestimariam o problema dos interesses vitais e das condições de vida das grandes massas. E isso é assim porque a guerra revolucionária é uma guerra de massas, só pode realizar-se mobilizando-se as massas e apoiando-se nelas. Acaso poderíamos alcançar o nosso objetivo, que é derrotar o inimigo, se nada mais fizéssemos além da simples mobilização das massas para a realização da guerra? Claro que não. Se queremos vencer, temos que fazer muito mais. Temos de orientar os camponeses na luta pela conquista da terra, e devemos distribuir-lhes terras, estimular o entusiasmo dos camponeses pelo trabalho e aumentar a produção agrícola, defender os interesses dos operários, criar cooperativas, desenvolver o comércio exterior e resolver questões tais como a de assegurar às massas vestuário, alimentação, alojamento, abastecimento em lenha, arroz, óleo e sal, resolver-lhes os problemas relativos à saúde e à higiene e ainda os problemas relacionados com o matrimônio. Em suma, todas as questões práticas da vida cotidiana das massas devem constituir objeto da nossa atenção. Se dispensarmos atenção a tais problemas, se os resolvermos e satisfizermos as necessidades das massas, converter-nos-emos em autênticos organizadores da vida do povo. As massas agrupar-se-ão realmente à nossa volta, apoiando-nos com todo o seu calor. E será que poderemos, camaradas, mobilizar as massas para a guerra revolucionária? Claro que podemos. Entre os nossos militantes, registraram-se casos de preocupação exclusiva com o aumento dos efetivos do Exército Vermelho, com o aumento dos destacamentos de transporte, com a cobrança das taxas sobre a terra e com a promoção da venda de títulos de dívida pública. Tais camaradas não se interessaram pelos restantes problemas, negligenciaram-nos e chegaram mesmo ao ponto de não se ocuparem em absoluto deles. Por exemplo, durante algum tempo, o governo municipal de Jinju só se ocupou do aumento dos efetivos do Exército Vermelho e da mobilização de homens para os destacamentos de transporte, sem se preocupar um mínimo com a questão do bem-estar das massas. E, entanto, faltava combustível à população de Jinju. Não se podia comprar sal porque estava sonegado pelos capitalistas. Parte da população não dispunha de alojamento onde abrigar-se. O arroz escasseava na cidade e seu custo era elevado. Esses eram os problemas práticos que enfrentavam as massas populares em Jinju, problemas para cuja solução elas depositavam grandes esperanças em nós. Mesmo assim, o governo municipal de Jinju nem sequer os discutiu. Foi por isso que pouco tempo após as novas eleições para o Conselho de Representantes dos Operários e Camponeses de Jinju, mais de 100 eleitos deixaram de assistir às respectivas sessões, pois a maior parte destas se limitava à questão do aumento dos efetivos do Exército Vermelho e da mobilização de pessoal para os destacamentos de transporte, não se prestando a menor atenção à vida das massas. Assim, a convocação das sessões do Conselho acabou por se tornar impraticável. Precisamente por isso, foram tão insignificantes os resultados do trabalho para o aumento dos efetivos do Exército Vermelho e para a mobilização de pessoal destinado aos destacamentos de transporte em Jinju. Isso é um tipo de casos. Vocês leram certamente o folheto que foi distribuído sobre as duas circunscrições exemplares. Nelas, a situação é completamente diferente. Que importantes não são as contribuições dadas ao Exército Vermelho pelas circunscrições de Chang'an, na província de Jiangxi, e Shaanxi, na província de Fujian. Na circunscrição de Chang'an, 80% da juventude e dos homens e mulheres de idade madura ingressou nas fileiras do Exército Vermelho, e em Shaanxi,
88%. A venda de títulos de dívida pública alcançou igualmente grande sucesso, tendo sido arrecadados 4.500 yuan em Chang'an, circunscrição que conta com uma população de 1.500 habitantes. E obtiveram-se também muito bons resultados em outros setores do trabalho. Como explicar tal situação? Alguns exemplos farão-nos entender. Quando um incêndio destruiu um dos quartos e parte de outro da casa de um camponês pobre da circunscrição de Chang'an, o governo local procedeu a uma coleta entre a população para acudir ao infortunado. Como 3 moradores da circunscrição não tivessem meios de subsistência, foram imediatamente socorridos com arroz, recorrido pelo respectivo governo e associação de ajuda mútua. Como se houvesse verificado uma falta de cereais no verão do ano passado, o governo de Chang'an agiu no sentido de fazer vir arroz do distrito de Kunlue, que está localizado a mais de 200 lis, prestando assim uma ajuda às massas. Diligências semelhantes foram igualmente feitas com êxito na circunscrição de Chessi. Esses governos são efetivamente exemplares. Seus métodos de direção distinguem-se radicalmente dos métodos burocráticos do governo municipal de Qinzhou. Há que aprender com as circunscrições de Chang'an e Shaanxi e lutar contra as direções burocráticas como a de Qinzhou. Proponho seriamente ao Congresso que prestemos uma profunda atenção aos problemas da vida das massas, desde os problemas da terra e do trabalho aos problemas dos combustíveis, do arroz, dos óleos de cozinha e do sal. As mulheres querem aprender a lavrar e agradar a terra, a quem pedir para ensiná-las. As crianças querem estudar, já estão criadas as escolas primárias. A ponte de madeira ali da frente é tão estreita que em cada momento se corre o risco de cair-se dela para a água, não será já tempo de reconstruí-la. Muitas pessoas sofrem de várias doenças e têm feridas. Como curá-las? Todos esses problemas respeitantes à vida das massas devem ser postos na nossa ordem do dia. Devemos discuti-los, tomar decisões e aplicá-las, controlando os respectivos resultados. Devemos fazer com que as grandes massas compreendam que nós representamos os seus interesses, que respiramos o mesmo ar que elas. Devemos ajudá-las a, partindo dessas realidades, chegar à compreensão das tarefas mais elevadas que temos proposto, as tarefas da guerra revolucionária, de maneira que apoiem a revolução, a estendam pelo país inteiro, respondam aos nossos apelos políticos e lutem até o fim pela vitória da revolução. As massas da circunscrição de Chang'an brisem, o Partido Comunista é realmente muito bom, pois preocupa-se com tudo quanto se relaciona com o nosso bem-estar. Os camaradas da circunscrição de Chang'an são um exemplo para todos nós. Como são dignos de respeito. Eles souberam conquistar o amor sincero das grandes massas, e o seu apelo no sentido da mobilização de homens para a guerra encontra o apoio destas. Queremos conquistar o apoio das massas? Queremos que elas consagrem todas as suas forças à frente de combate? Pois bem, vivamos em comum com as massas, estimulemos o seu entusiasmo e iniciativa, interessemo-nos profundamente pelas questões do seu bem-estar, sirvamos os seus interesses com toda a seriedade e sinceridade, e resolvamos todos os seus problemas de produção e vida cotidiana, tais como os do sal, do arroz, da habitação, do vestuário, da proteção da maternidade, numa palavra, os seus problemas. Se agirmos assim, as grandes massas conceder-nos-ão infalivelmente o seu apoio, a revolução passará a constituir para elas uma questão vital, e será o seu mais glorioso estandarte. E no caso de o Kuomintang atacar as regiões vermelhas, as massas dar-lhe-ão um combate decisivo, incluído o sacrifício da própria vida. Não há qualquer dúvida sobre isso. Acaso não desbaratamos efetivamente a primeira, a segunda, a terceira e a quarta campanhas de cerco e aniquilamento lançadas pelo inimigo? O Kuomintang recorre atualmente à tática dos blockhouses, constrói conchas e tartaruga em larga escala, e pensa que, agindo assim, está construindo muralhas de ferro. Camaradas, serão essas muralhas realmente indestrutíveis? De maneira nenhuma. Vejamos. Não é verdade que se mantiveram solidamente e durante milênios os palácios rodeados de muralhas e fossos dos imperadores feudais? No entanto, com a sublevação das massas, as muralhas e os palácios foram caindo, uns atrás dos outros. O Tsar da Rússia era um dos governantes mais cruéis do mundo. Acaso ficou algo dele depois que os proletários e os camponeses se levantaram em revolução?
Absolutamente nada. Que aconteceu às suas muralhas indestrutíveis? Foram desmanteladas. Qual é, camaradas, a verdadeira muralha de ferro? São as massas, os milhões e milhões de homens que genuína e sinceramente apoiam a revolução. Essa é a verdadeira muralha de ferro, que nenhuma força pode, em caso algum, destruir. A contra-revolução não pode nos esmagar. Pelo contrário, somos nós quem pode esmagar a contra-revolução. Unindo os milhões e milhões de homens em torno do governo revolucionário e desenvolvendo a guerra revolucionária, nós liquidaremos toda a contra-revolução e conquistaremos a China inteira. A segunda questão é a que se refere aos métodos de trabalho. Nós somos simultaneamente dirigentes e organizadores da guerra revolucionária e da vida das massas. A organização da guerra revolucionária e a melhoria da vida das massas constituem as duas grandes tarefas que os sobremos para os ombros após o próximo Congresso. É justamente aí que o problema dos métodos de trabalho se nos apresenta em toda a sua gravidade. Não basta formular tarefas, é igualmente necessário resolver o problema dos métodos que permitem cumpri-las. Suponhamos que nossa tarefa seja a de atravessar um rio. Sem ponte nem barca, jamais conseguiremos fazê-lo. Daí resulta que se a questão da ponte ou da barca não está resolvida, falar em atravessar o rio é palavreado vazio. Enquanto a questão dos métodos não ficar resolvida, é inútil falar sobre as tarefas. Se não dispensarmos a devida atenção à direção dos trabalhos que visam aumentar os efetivos do Exército Vermelho, nem nos preocuparmos com os métodos a empregar para tal efeito, ainda que repitamos 1000 vezes, é preciso alargar o Exército Vermelho, não conseguiremos de modo algum alcançar nossos objetivos. Se na realização de qualquer outro trabalho, quer se trate da verificação na questão da distribuição das terras, da edificação econômica, da cultura e educação, ou do nosso trabalho nas regiões novas e nas regiões fronteiriças, em todo o trabalho, se nós não fizermos mais do que fixar tarefas, não pensarmos nos métodos próprios para a respectiva execução, não lutarmos contra os métodos burocráticos de trabalho, não adotarmos métodos práticos e concretos, não rejeitarmos o método autoritário e adotarmos o método da persuasão paciente, não seremos capazes de levar avante nenhuma delas. Os camaradas do distrito de Sinkou fizeram um trabalho de primeira ordem e merecem que os distingamos como trabalhadores exemplares. Os camaradas do nordeste da província de Jiangxi também fizeram um trabalho importante, de maneira criativa, e merecem igualmente que os qualifiquemos de trabalhadores exemplares. Os camaradas como os do distrito de Sinkou e do nordeste da província de Jiangxi souberam ligar a vida das massas à guerra revolucionária e resolveram ao mesmo tempo as questões do método e das tarefas do trabalho revolucionário. Eles trabalham conscientemente, solucionam os problemas com um cuidado minucioso e assumem efetivamente suas responsabilidades para a revolução. São organizadores e líderes notáveis da guerra revolucionária e organizadores e líderes notáveis da vida das massas. Em outras regiões, os camaradas também fizeram progressos no trabalho e merecem a nossa distinção. Foi o que aconteceu em certos pontos dos distritos de Chang'an, Changqing, Yongqing, etc., na província de Fujian, no Sichuan e outras regiões do sul da província de Jiangxi, em certos pontos dos distritos de Jialin, Yongxin e Qian, na região fronteiriça Hunan-Jiangxi, em certos pontos do distrito de Yangxin, na região fronteiriça Hunan-Hubei, e também em subdistritos e circunscrições de muitos distritos da província de Jiangxi e do distrito de Huiqin, que está diretamente subordinado ao governo central. Em todos os pontos do território sob a nossa administração, há indubitavelmente um grande número de cadros plenos de atividade e excelentes camaradas originários das massas. Esses camaradas têm a responsabilidade de ajudar a melhorar o nosso trabalho nas regiões onde o mesmo apresenta fraquezas, bem como de ajudar os camaradas que ainda não estejam aptos a realizar devidamente suas tarefas. Estamos empenhados em uma grande guerra revolucionária. Devemos aniquilar a campanha de cerco e aniquilamento empreendida pelo inimigo e estender a revolução por toda a China. Uma responsabilidade enorme recai sobre todos os militantes revolucionários. Depois do presente Congresso, devemos adotar medidas eficazes para melhorar o nosso trabalho. As regiões de vanguarda devem continuar a progredir, e as regiões retardadas devem anular o seu atraso frente às regiões avançadas. Precisamos criar milhares de circunscrições como a de Chang'an e dezenas de distritos como a de Sinkou. Essas serão nossas posições sólidas.
Dominadas essas posições, será a partir daí que iremos desbaratar as campanhas de cerco e aniquilamento do inimigo e derrubar a dominação do imperialismo e do Kuomintang por toda a China.